Em 2013, eu iniciava a minha caminhada ministerial e os estudos no seminário. Era um ano de muitas mudanças, desafios e novidades. Eu tinha apenas 19 anos, era o aluno mais novo da turma e começava ali a jornada de responsabilidade e também de dificuldades. Ainda me lembro das primeiras aulas nas quais tínhamos que nos apresentar com o nome, a cidade e de que igreja nós vínhamos. Além disso, eu me recordo da vergonha mútua, dos olhares desconfiados e questionadores. E não há como eu me esquecer daquela sexta-feira da primeira semana. Lembro do professor Daniel, alto e da sua imponência ao falar e ao andar. Ele entrou em sala e, como todos os outros, pediu para que nos apresentássemos. E, diferentemente, ao invés de nos mostrar o plano de aula para o semestre, ele nos contou a história da Rosa. Lembro que no início todos ficaram atônitos, um pouco sem entender e tentando ter atenção àquilo que era dito. Bem, a história dessa mulher era, na verdade, a história de uma das suas alunas no ensino público de São Paulo. Uma menina que precisava conciliar as 10 horas de trabalho para auxiliar em casa, baldeações inúmeras de ônibus e metrô, questões familiares e a escola que ficava para o último período do dia. A Rosa era um exemplo daquilo que muitos dos brasileiros ainda vivem e que tentam orquestrar, equilibrar a vida para a vida. E naquele dia, o que mais me chamou a atenção, além da Rosa, que virou um marco para a turma e o seminário, afinal, todos já tinham ouvido a história dela, mas o que mais me chamou a atenção foi a frase deixada pelo professor Daniel. Dificuldades sim, impossibilidades nunca. Ele repetia isso para nós em todas as aulas e em todos os momentos que nós nos encontrávamos com ele e parecíamos desanimados, cansados e desmotivados. Ele nos lembrava da Rosa. Isso não era apenas para nos amedrontar como se tivéssemos que fazer igual a ela, mas para nos animar e nos firmar na verdade de que se Deus nos chamou, Ele nos manterá firmes e capacitados para a missão. Penso que talvez essa seja a mesma convicção do apóstolo Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, quando ele diz assim: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Versículos 11 e 12. Paulo colocou de uma vez por todas a sua confiança em Deus para aquilo que ele foi chamado a fazer. E não há outra forma, nem sequer outro caminho para ele, pois ele sabe, como ele mesmo diz, em quem ele tem crido. E mais do que isso, o mesmo Deus em quem ele confia é o Deus que garante a vitória sobre todas as coisas. Deus guarda, Deus protege, Deus preserva para um propósito muito bem definido. A nossa vida em todas as suas dificuldades, contradições, consequências do pecado e até mesmo os pecados são muito pequenos perto do poder e da garantia que Deus nos dá. Na verdade, a grande essência de tudo é que pertencemos a Deus e para Ele não há impedimentos para cumprir o seu propósito. De fato, existirão sofrimentos, mas não impossibilidades para os objetivos de Deus em nossa vida. Essa foi a firme convicção de Paulo. Que essa seja a nossa firme convicção. Dificuldades sim, impossibilidades nunca.